Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Vocês estão felizes? Imagina eu poder vos assentar. Vocês não têm nem ideia da alegria do meu coração. Hoje, primeiro, por estar aqui, né? Como o pastor Diego disse, essa é uma amizade que vem. Obrigado, hein, pastor. Senti o refrigério agora, hein? Glória a Deus, aleluia. Tem que ser um pastor para entender a gente, né? Glória a Deus, obrigado, querido. Obrigado. Aleluia. Nós estivemos aqui hoje pela manhã, né? E eu disse, né? Estava completando. Essa é uma amizade que já vem de bastante tempo, né? E glória a Deus, ela se solidifica cada vez mais, cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje especificamente, eu estou, além de estar com vocês, um pouco mais alegre, um pouco mais feliz. Não é sempre que eu tenho a audiência da minha mãe e meu irmão mais velho, né? Estão ali. Eu louvo a Deus pela vida deles. Minha mãe, 92 anos, totalmente lúcida, mais lúcida do que a gente. Mas agora a gente vinha no carro e estava tentando lembrar o nome de uma pessoa, mãe, lá de Franca, e não sei o que e tal, a Dulce. Eu falei, é isso mesmo? Ninguém lembrou, só ela lembrou. Então eu louvo a Deus por ela estar aqui hoje, glória a Deus por ela, pelo meu irmão também. Mas tem mais, olha, a Pati e o Emilson, olha aí, eu louvo a Deus pela vida deles. Há um tempão que a gente não se via. A Pati passou por um período difícil, mas o Senhor a tomou na mão, o Senhor a resgatou. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida, pelo Emilson, né? Eles estarem aqui, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, amém? Aleluia. Qual é a frase que a gente fala aqui todos os dias? Todo dia que eu venho, né? Porque pastor, ontem a gente não falou isso. Todo dia que eu venho aqui, qual é a frase? Não estou em Cristo, estou em Cristo. Legal, como ensaio ficou jóia. Mas só os que creem, para valer, vamos lá. Não estou em Cristo, estou em Cristo. Amém? Você viu essa frase, o pastor, aí a pastora, né? Alguns irmãos estão estampando, porque isso é uma campanha que nós começamos há algum tempo atrás. Eu disse para minha esposa um dia, eu falei, Marisa, eu não aguento ver cristãos falando de crise. Pastor, mas peraí, mas tem uma crise, eu sei. E quando a gente fala essa frase, não é que a gente está ignorando a crise que há lá fora. Há uma crise, e não é só no Brasil não, meu irmão, é uma crise no mundo. Há uma crise, mas há uma grande diferença entre eles e nós. Eles efetivamente estão em crise. Nós estamos em Cristo. E para mim isso faz toda a diferença. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração profética. Eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. Podemos passar por momentos de crise, com certeza absoluta. Às vezes passamos por momentos de crise, com certeza. Mas a gente não vive em crise. Nós vivemos em Cristo. A Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé na palavra. A gente vive o que está aqui na palavra. E hoje tivemos um momento tão gostoso hoje pela manhã. Quem esteve aqui hoje pela manhã? Alguns irmãos estiveram aqui pela manhã, corajosos, e voltaram aí, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra que desde que nós fomos convidados aqui pelo pastor, Deus colocou no meu coração essa palavra. E eu quero ministrar essa palavra aqui para você. Se eu pudesse dar um título para essa palavra, eu diria: você já viveu muitos milagres, mas ainda não chegou à terra prometida. Vou repetir: você já viveu muitos milagres, mas ainda não chegou à terra prometida. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 14, versos 15, 16, 17. Nós vamos ler esse texto aqui. Êxodo, capítulo 14,
versículo 15. Amém? Glória a Deus. Vai estar lá? Vai estar aqui? Não? Tá bom. Êxodo capítulo 14, 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Não fecha a Bíblia não, deixa aberta aí, porque a gente ainda vai continuar nesse texto aí. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está em frente ao Mar Vermelho. Não é simplesmente em frente ao Mar Vermelho. Segundo os historiadores, era uma chegada, um local que se chega no local mais próximo da outra margem, apesar de ser uma grande distância, não é? Tinha montanhas dos lados, mas não é só isso. O mais grave: todo o exército de Faraó está atrás. À frente o mar, atrás do exército de Faraó. Quem é esse povo? Quem é esse povo? Esse é o povo de Deus, o povo que estava no Egito, o povo que veio para o Egito, convidado lá por José, né? Vocês conhecem a história. Eles entram lá no Egito livres, saudáveis, prósperos, né? Crescem tremendamente, mas o tempo vai passando e esse povo se torna escravo. E eles ficam no Egito, se contar o tempo total, 430 anos eles ficam lá. E o último tempo foi terrível, de escravidão. E cada vez Faraó endurecia mais. Mas Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. E tira com mão forte. A Bíblia diz que com mão forte Deus tira aquele povo do Egito. Não é? Mas para tirar não foi assim tão fácil, não é? Deus precisou destronar cada entidade, né? Se você for estudar as pragas, né? As 10 pragas que aconteceram lá no Egito, cada uma delas destronava uma entidade, um deus egípcio, né? Então Deus faz algo tremendo lá com eles. Esse povo vê coisas maravilhosas, tremendas. Eles veem chuva de fogo, saraiva. Eles veem coisas tão tremendas lá, de milagres, Deus fazendo milagres com aquele povo, não é? E esse povo, a última praga é a morte dos primogênitos. O Faraó não aguenta e libera o povo. E esse povo sai agora livre. Mas eles têm o primeiro problema lá, qual é? O Mar Vermelho. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós temos um grande problema, todos nós cristãos, quando temos um grande problema, o que a gente faz? Ora. Vamos orar. Tem problema? Difícil? Vamos orar. Se você não tem condições, não tem forças, não tem nenhuma possibilidade de vencer aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade, a enfermidade que acabamos de orar aqui, né? Vamos buscar ao Senhor. Agora, esse povo está diante do Mar Vermelho, à frente, atrás o exército de Faraó. E aí eles vão fazer o quê? Vão orar, vão buscar ao Senhor. E a gente lê o primeiro texto aqui, o versículo 15, com Deus de uma certa maneira se indignando pelo clamor. Ele diz: Moisés, por que clamas a mim? Em outras palavras, ele está dizendo assim: está orando por quê? Como assim, por quê, Senhor? Já pensou você com um problema difícil e buscar uma direção de Deus? Deus fala assim: você está orando por quê? Está buscando por quê? E por que Deus fala isso? Porque Deus havia dado uma palavra: eu vou tirar vocês do Egito e vou levá-los a Canaã. Canaã era a terra prometida. Ele diz: eu vou tirar e eu vou levar.
Talvez muitos de vocês aqui já tenham uma palavra de Deus, uma palavra que foi liberada, um profeta, alguém, um pastor, alguém de alguma maneira liberou uma palavra sobre a sua vida e você sabe que foi Deus, e quando a palavra foi liberada você tinha a confirmação que era Deus falando. Eles sabiam, eles tinham uma palavra de Deus, e agora eles se colocam diante de um problema aparentemente impossível de ser resolvido, né? Aparentemente intransponível, Mar Vermelho. E agora, como é que faz? Engraçado, né? Mas para Deus, aquilo não era absolutamente nada. Tanto é que Deus, com a maior naturalidade, assim: estão orando por quê? Está clamando por quê? E era tão, Senhor, como? Porque olha o problema, olha a luta, olha a dificuldade. Para Deus era mais ou menos assim: se eu disse que eu ia tirar vocês do Egito e levá-los a Canaã, então se eu disse, está dito, não há Mar Vermelho, não há exército de Faraó, não há nada que possa impedir que eu cumpra, que possa me fazer ser impedido de cumprir a minha palavra com vocês. Nada. Se você tem uma palavra de Deus, posso falar uma coisa? Às vezes é hora de orar, sim. E você vai ver isso na palavra constantemente, né? Buscar e me achareis, não é? Quando me buscarem de todo o coração, batei, abrir-se-vos-á. Você vai ver, orar e vigiar. A Bíblia sempre instigando você a orar e a buscar ao Senhor. Mas há um momento de orar e há um momento de tomar posse da bênção que já foi liberada. Tem horas que orar simplesmente é colocar em dúvida a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Às vezes, não, mas eu vou orar, mas orar porque já tem uma palavra, já tem. Às vezes o que Deus está dizendo: ei, eu quero que você tome uma atitude. Eu já liberei, a palavra já foi liberada. Eu só quero que você tome uma atitude. Era isso que Deus estava falando. Ei, estão orando por quê? Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar para onde? Se o mar estava à frente. E olha, eu me encanta aqui no versículo 16. É como se Deus dissesse assim: o que você tem na sua mão? E Moisés diz: só uma vara. Só uma vara. Deixa eu dar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Talvez você tenha passado por problemas, por lutas, por dificuldades tamanhas, que sobrou muito pouca coisa na sua mão. Pastor, perdi tudo. Sobrou nada. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você tem um problema aí. Para resolver esse problema, o que é que você tem na mão? Senhor, só uma vara. Para e olha aqui para mim. O que é uma vara em relação ao mar? E olha o que é que ele diz: levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o. Na outra versão diz: fira o mar. Como eu posso ferir o mar? Como eu posso fender o mar? Meu irmão, imagine. Com certeza todos vocês já estiveram diante do mar alguma vez, ou de um grande rio, não é? Esses dias eu estava em Porto Velho. O Rio Madeira está na cheia, enorme o rio, né? Eu fiquei olhando e observando lá. Deus chega para Moisés e diz assim: o que você tem na mão? Uma vara. Vai lá e fere o mar. Meu irmão, imagine você estar com... Pega um cabo de vassoura, vai na beira do mar e fere o mar, mas com bastante força. Pega a madeira e vai lá e faz assim, com bastante força. O que é que vai acontecer com a água? Negocinho de nada. Só tem como ferir o mar? Tem como fender o mar? Engraçado que para a gente é algo absurdo. E talvez Moisés podia até dizer: Deus, eu não vou me prestar esse serviço ridículo, essa coisa. Já pensou eu na frente desse povo? Tinha quase 2 milhões de pessoas lá. Senhor, eu não vou. Eu vou aqui fazer esse papel
É o ridículo pegar a vara e vou lá ferir uma. Não, tem coisas que Deus fala com a gente, que aos olhos humanos, eu falei isso aqui hoje de manhã, aos olhos humanos parece ridículo. Para com isso, eu não vou fazer um negócio desse. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, parece que dos problemas e das lutas que você passou, sobrou muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Mas Deus está dizendo, ei, é com isso que você tem que eu vou te dar a vitória. É com isso que esse pouquinho, aos seus olhos parece tão pouco, eu vou usar isso para te dar a vitória. Você consegue entender isso? Não importa o que sobrou para você, não importa. Pode ser pouco aos olhos humanos, mas eu estou dizendo, é com isso que eu vou te dar a vitória. Ele vai, levanta e fere o mar. Agora, talvez algo que você nunca tenha prestado atenção aqui. Ele diz assim, versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Está meio confuso aqui, não está não? E estes entrarão atrás deles. Estes quem? Os egípcios. Vão entrar atrás deles quem? Do povo de Deus. Eu endurecerei o coração, eles entrarão, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos carros e nos seus cavaleiros. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes parece que as coisas estão tão difíceis, tão duras, e os problemas são tão maiores do que as suas forças, sua capacidade de realização. Você olha e fala, não tem jeito, não tem como, não é? E agora Deus ainda vira e fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou endurecer o coração dos egípcios. Para quê? Para eles entrarem atrás de vocês, para empurrarem vocês para o mar. Se eu estivesse lá, eu falaria assim, Senhor, o senhor podia ser um pouco mais claro? O senhor está jogando em qual time? No nosso, deles. O senhor está ajudando quem? A gente ou eles? Não é? Porque tem horas que parece que Deus está forçando a barra e Deus está piorando as coisas. Você fala, não é possível. Não é possível que está acontecendo isso. Isso não era para estar acontecendo. Tem coisas que acontecem que você fala assim, não, só faltava. Não tem umas vezes que você fala assim, só faltava essa. Não tem. Aí você fala, não, agora não falta mais nada, agora já tenho. Meu irmão, tem hora que a coisa fica tão difícil, tão feia, que você fala assim, não é possível. Deus ainda fala assim, pode ficar tranquilo, eu vou instigar os inimigos a perseguirem vocês. O Senhor vai instigar eles, vai endurecer o coração deles, para eles perseguirem a gente, para entrar a gente. E eu vou explicar por quê. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te promete alguma coisa, você não tem ideia de até onde Ele vai, para cumprir a palavra dEle. Você não tem ideia do que Deus vai fazer quando Ele te dá uma palavra, quando Ele libera uma palavra. Você não tem ideia de como Ele vai mover as circunstâncias, vai mover pessoas, situações, leis, governos. Ele vai fazer, Ele vai mudar, só para te abençoar. Você não tem ideia. E vou falar por quê. Mas pastor, por que ele vai? Eu vou falar uma coisa. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Versículo 19 diz assim: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Tem hora que o anjo está na frente, a coluna está guiando, né? E você está lá, não, o Senhor está conosco. De repente eles saem. Não é possível, agora. O exército de Faraó chegando e o anjo se retira, a nuvem se retira. Você fala, né? Tudo que eu precisava era isso, né? Agora pronto, Deus sai. Ele estava aqui ajudando, fazendo a coisa, guiando, dirigindo, e agora ele sai. Meu irmão, posso falar uma coisa? Quando Deus sai todas as coisas de Deus parece Chapolin, né? Todos os passos dele são cuidadosamente, como é que fala? Calculados, né? Você tudo assiste Chapolin, né? Olha. Como é que é? Friamente calculado. Meu irmão, quando Deus tira da frente a coluna, tira o anjo,
ele põe atrás. Por quê? Porque o inimigo está chegando muito perto. Ele simplesmente faz isso para continuar a protegê-lo. Eu disse, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Quando às vezes parece que você foi abandonado, não foi não. Meu irmão, quando Deus não está te puxando, Ele está te empurrando. Ele não está lá na frente, vem filho, vem. Não, se você não vai, Ele vai empurrar. Vamos filho, vamos embora, vamos embora. Continua, Ele vai te levar à vitória. Ele diz que vai fazer, Ele vai tirar de Canaã, do Egito e vai levar para Canaã. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Não tem como, meu irmão. Ele deu a palavra dele. Não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Agora, olha o versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Meu irmão, por que Deus teve que endurecer o coração dos egípcios para empurrarem o povo de Deus? Você já parou para pensar por quê? Por que Deus fez isso? Instigou os inimigos a persegui-los, a entrarem no mar. Olha isso daqui, querido. A Bíblia diz que quando eles passam, havia uma muralha, um muro de água de um lado, a sua direita e a sua esquerda. Vocês sabem qual é a profundidade média do Mar Vermelho? A profundidade do Mar Vermelho varia de 500 a 2.500 metros de profundidade. Vamos colocar aí uma média, vamos colocar aí, vamos pôr bem baixinho, 500 metros. Não, 500 é muito. Vamos colocar 300. Imagine que naquele lugar que eles iam passar, tinha 300 metros de profundidade. Agora, Deus abre o mar, uma coluna aqui de água, de 300 metros, e uma outra aqui de água de 300 metros. Com toda honestidade, se você olha aquilo, você entraria? Entraria nada, meu irmão. Meu irmão, Deus fez um baita do milagre. Meu irmão, outro dia eu estava em casa, eu moro num prédio, tem 17 andares. 17 andares dá 50, 51 metros de altura. E eu fiquei olhando. 51 metros? Se fosse só dessa altura, a coluna que ficou de água, eu não entrava não. Aí eu falei, não, mas vamos colocar aqui, seja 200, 4 vezes. Não. Meu irmão, você chegava ali na beira para entrar no Mar Vermelho, você vê aquele caminho enorme para até chegar do outro lado lá. Você fala assim, como é que é? Eu vou entrar aí? Nada. E se esse negócio começa a vazar lá no meio? Eu estou lá no meio, né? Não tinha nada segurando, nada. 2 colunas de água. Não tem ninguém segurando. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou chegar até o outro lado? E se esse negócio começa a vazar lá no meio, de repente vai, vem tudo lá, de repente eu vou para correr para onde? Meu irmão, posso falar uma coisa aqui para você? Às vezes o milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que você nem tem coragem de entrar. Você só não glorificou porque você não entendeu. Mas eu vou repetir, vou dar uma chance. O milagre que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que só de olhar você não tem nem coragem de tomar posse. Só quem deu glória a Deus é que vai receber o milagre. Não, quem deu? Agora já foi também. Agora, não, eu já dei 2 chances, não é possível. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, aquilo era grande demais para acreditar. Às vezes você fala, não é possível que Deus fez isso. Ele vai fazer. Não é possível que Ele pode fazer. Ele pode. Não tem como. Tem como sim. Tem como. Ele vai fazer. E a Bíblia diz que era de um lado e do outro. E agora Deus tem que usar o inimigo. Vai, empurra eles, porque de outra maneira eles não entrariam. E eles começam a forçá-lo, e esse povo começa a entrar, e vai entrando, meu irmão, e vai passando a pé enxuto.
Meu irmão, e que você sabe que conhece a história, e hoje comprovadamente, cientificamente é comprovado que tem restos lá de carro, de carruagem, de tudo lá, né, espadas, tudo lá no, onde eles passaram. Hoje é provado que essa história não é só fictícia, não é a coisa para louvar a Deus, não, aconteceu. Meu irmão, e lá no meio, o exército de Faraó é engolido. A Bíblia diz que Deus foi glorificado no exército, nos carros, nos cavaleiros. E Faraó, meu irmão, Deus, mais do que qualquer outra pessoa, quer ser glorificado na sua vida. E Ele vai fazer o milagre. Às vezes a gente está no meio da luta e do problema e fala assim: puxa, por que Deus não faz isso? Se Ele fizesse, olha, todo mundo ia saber que é Deus, o nome dEle ia ser glorificado. Deus é o maior interessado em que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E Ele vai fazer o que for preciso, mas eles passam a ver esse milagre tremendo. E eu quero que você vá comigo para Josué capítulo 3, versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15. Aleluia, um pouquinho mais para frente. Agora esse povo, eles passam pelo deserto. Lá no deserto esse povo vê um monte de milagres. Esse povo eles experimentam cura, água saindo da rocha, eles experimentam vitória sobre inimigos, né? Deus fazendo coisas, o maná de cada dia. Eles tinham provisão diária. Quando precisaram de carne, Deus mandou carne lá. As sandálias cresciam junto, as roupas cresciam junto. Meu irmão, eles viveram tantos milagres, mas ainda não tinham chegado à terra prometida. 40 anos no deserto, vendo tanta maravilha. De repente eles chegam do outro lado, e agora tem o Jordão, e do outro lado é Canaã, é a terra prometida. E agora esse povo, e eu fico pensando, a Bíblia diz que o Jordão estava na sua época de cheia, e ele transbordava em todas as suas ribanceiras. Então eu fico imaginando, né, que o rio estava bem cheio, transbordando, né? E eu fico pensando nos sacerdotes que vinham na frente do povo carregando a arca. E eles vão se aproximando, e vão se aproximando do rio, o rio transbordando. 100 metros do rio, 50 metros, 20 metros, 10 metros, 5 metros, 1 metro. E nada. O rio estava lá. Qual a tendência novamente? Vamos orar. Vamos orar. Temos um problema, vamos orar. Só que aí eles lembraram do puxão de orelhas que eles levaram lá atrás. Quando eles foram orar na frente do Mar Vermelho, Deus disse: ei, está clamando por quê? Está orando por quê? Eles lembraram. Eu fico pensando, você tem um problema, não tem solução, vamos orar, vamos buscar. E posso falar uma coisa? Se eles tivessem parado ali do lado do Jordão para orar, para buscar ao Senhor, você sabe como é que é? A gente sempre, a gente se adapta a qualquer situação. Pode ser meio desconfortável, mas você vai fazendo ficar um pouquinho mais confortável. E eu fico imaginando que alguém, assim, gente, vamos fazer umas tendas aqui, né? Enquanto o rio não abaixa, vamos fazer umas tendas. E o outro fala: não, a gente podia plantar algumas coisas, né? Um cheiro verde, uma salsinha, coisa que cresce rápido, né? Uma alface, um negócio, a gente podia plantar. Aí o outro fala assim: legal, vamos plantar. E aí o outro fala assim: não, vamos fazer uma casinha um pouco melhor, vamos fazer um pouquinho, né? Tem um monte de pedra aí, vamos pegar umas pedras, vamos fazer umas casas um pouquinho melhor. Bom, meu irmão, se eles tivessem parado para orar lá na beira do Jordão, hoje teria uma grande cidade à beira do Jordão. Mas eles não teriam conquistado a terra prometida. E eles tinham uma palavra liberada: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para Canaã. Eles lembraram do puxão de orelhas. E eles disseram assim: não dá para parar, não.
Não dá para parar. E o que me encanta é isso aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 3 de Josué. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas. Ou na outra versão diz, quando a planta do pé dos sacerdotes tocaram as águas, elas pararam. Deixa eu falar uma coisa, eu sei que eu estou falando com algumas pessoas especificamente aqui. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra profética liberada sobre a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa, enquanto você não der um passo de fé, aquele era o passo de fé. O Jordão estava ali, eles sabiam que a terra prometida era do outro lado, eles não sabiam, Deus não estava fazendo nada. Parece que tem horas que Deus não está fazendo nada, Deus não age. Ei, por que ele não para esse Jordão? Ele sabe que a gente tem que passar, né? A gente vai passar, mas deixa eu falar uma coisa é você saber da coisa, outra coisa é você andar e atuar na fé que você tem, na palavra que você tem. Meu irmão, eles sabiam, a palavra foi liberada, a terra está lá do outro lado, a gente já viu um montão de milagres, quantas coisas a gente já viu Deus fazer. Quando precisou de água, Ele tirou água da rocha. Ele já fez quantas coisas, mas eles sabiam, a gente já viu um monte de coisa, mas a terra prometida é do outro lado, e não tem jeito, a gente tem que passar. E agora, era uma questão de ou crer. Tem hora que você fica na dúvida, ou eu creio, não tem outra saída. E aí eles vão lá, e diz que quando a planta do pé dos sacerdotes tocaram as águas. Às vezes o que está faltando para mim e para você é um passo de fé. Aquele era o passo de fé. Eles talvez pudessem dizer assim, puxa, a gente vai passar vexame aqui na frente desse povo, olha o tamanho desse povo, e se a gente entrar e não acontecer nada? Às vezes você olha para a luta, olha para o problema, você tem uma palavra e você tem que tomar uma decisão, e aí você fala assim, pastor, eu tomei a decisão, e quer saber, pastor, não aconteceu nada. Quando a planta do pé dos sacerdotes tocou as águas, a Bíblia diz que as águas pararam. Aonde elas pararam? Esse é o problema. Onde foi que elas pararam? Ali na frente deles, abriu o Jordão? Não. A Bíblia diz que as águas pararam a 30 quilômetros. Se você depois vai lá, pega um mapa bíblico e você vê, olha só, elas pararam, as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente a Jericó. Meu irmão, quando eles colocaram o pé, no mesmo instante, as águas pararam lá atrás, 30 quilômetros atrás. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você toma uma atitude pela fé, quando você dá um passo de fé, algo acontece no mundo espiritual. A sua bênção já foi liberada. Mas aos olhos do sacerdote, eu fico imaginando que quando eles colocaram, eles não sentiram, porque a água parou lá atrás. Até aquilo começar a ser notado ali, toda aquela água, 30 quilômetros é muita coisa. Ela tinha que vir e escorrendo e ir baixando. Quanto tempo demorou? 5 horas? Não sei, um dia? Não sei quanto demorou. Mas a Bíblia diz que na hora que eles colocaram o pé, as águas pararam.
Deixa eu falar uma coisa, às vezes parece que você tomou a atitude e não aconteceu nada. Mentira do diabo, já aconteceu no mundo espiritual, já foi liberada a tua bênção, o teu milagre já foi liberado. Você pode até não ver de imediato, não é, mas se você crê no Deus que não pode, a palavra diz, o Deus que não pode mentir, prometeu. Se você crê nesse Deus que não pode mentir, aquele que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, se ele liberou, ele diz que está feito, meu irmão. É só uma questão de tempo, o seu milagre vai se manifestar. É só uma questão de tempo, o seu milagre vai se manifestar. Você não está entendendo? Vou falar pela última vez, meu irmão, se você crê e toma atitude, o seu milagre já foi liberado, é só uma questão de tempo, vai se manifestar. Vai se manifestar, já foi feito, já existe. Hoje pela manhã eu disse, ele chama as coisas que não são, como se já fossem. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Para Ele, o teu passado está diante dele, o teu presente está diante, mas o teu futuro também está diante dele. A tua bênção, o teu milagre que você está orando e esperando, já foi liberado. Ainda não se manifestou, não importa, mas ele já liberou, já está feito. É só uma questão de tempo, vai se manifestar. Vai se manifestar. Talvez você não veja na hora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que tem gente aqui precisando dessa palavra. Meu irmão, talvez o diabo esteja fazendo você olhar para as circunstâncias. Não pode, não dá, não tem jeito, não tem como. Mas Deus está dizendo, ei filho, eu já liberei a palavra. Vou tirar do Egito, vou levar para Canaã. E se eu disse que eu vou fazer, ninguém vai impedir. Não tem mar vermelho, não tem exército de faraó, não tem nada que vai impedir. Ele diz, só creia, usa o que você tem na mão, usa, é isso que você tem. É muito pouco, mas usa isso aí, com isso aí eu vou te dar a vitória. E quando você chegar lá no limite, dá o passo de fé. Às vezes tudo que Deus está esperando é um passo de fé. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, hoje eu quero te instigar a tomar uma atitude, a dar um passo de fé. E deixa eu falar uma coisa, hoje eu creio que a bênção, o milagre de muitos de vocês está sendo liberado. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. A resposta que você está buscando, está sendo liberada hoje. Talvez amanhã você vá trabalhar e não veja nada, não tem problema. A água já foi cortada lá atrás, é só uma questão de tempo, já vai começar a baixar, e você vai ver a glória de Deus, e vai passar com os pés enxutos, você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Creia, em nome de Jesus, hoje está sendo liberada a bênção de muitos de vocês aqui. Eu não vim aqui para brincar, eu não vim aqui para nada, não. Deus me trouxe aqui porque hoje a bênção de alguns de vocês aqui está sendo liberada. Quantos creem nisso? Eu sei que você já viu muitos milagres, eu sei que você já viu coisas grandes, mas ainda não chegou na sua terra prometida. E eu sei que vocês têm promessas de coisas grandes. Cada um tem uma terra prometida. Cada um tem um sonho, uma palavra profética que foi liberada. Cada um tem. Você ainda não chegou lá, mas vai chegar. Deus está dizendo aí, está chegando a época de eu fazer você desfrutar de tudo que eu preparei para você. Já está preparado. A terra está do outro lado, e quando esse povo vai para lá, nem plantar, eles já tinha plantado, já tinha casa, já tinha cidade, já tinha tudo. Deus falou assim, vocês vão tomar posse de tudo isso. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Se você crê, e só se você crê, fique em pé que eu quero orar com você. Oh, aleluia! Levante a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite ouvi a tua palavra e creio nela. Tua palavra é a verdade. Senhor, me perdoe, porque por muitas vezes, depois de ter recebido a palavra,
a palavra profética. As lutas vieram, os problemas vieram, e eu confesso, pensei em parar, pensei em desistir, e às vezes, com a desculpa de orar, simplesmente fiquei retardando a bênção. Mas hoje, diga, mas hoje, diga, Satanás, você me enganou, mas não me engana mais. Hoje, pela fé, eu tomo posse da palavra que foi liberada. O Senhor disse que tiraria do Egito e levaria a Canaã. Diga, Deus, eu já vi muitos milagres, mas ainda não cheguei à minha terra prometida. Senhor, o Jordão está transbordando, mas hoje, diga, mas hoje, pela fé, eu estou dando um passo. Senhor, hoje é o dia do meu passo de fé. Eu estou dando um passo. Senhor, eu creio que nesse momento as águas pararam. Eu não estou vendo, talvez não veja hoje, talvez não veja amanhã, mas eu vou ver, porque elas já pararam. Diga, elas já pararam. Diga, o meu milagre já foi, já foi, já foi liberado. É só uma questão de tempo, só uma questão de tempo. Ele vai se manifestar. Vai ser assim, para a glória, para a honra, para louvor do nome de Jesus. Diga, é o nome dele, diga, é o nome dele que vai ser exaltado de hoje em diante, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Oh, meu irmão, eu sei que para muitos de vocês, seu milagre já foi liberado. As águas já pararam. É só uma questão de tempo. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Talvez amanhã você chegue lá na sua empresa e não sei, as águas já baixaram, o milagre já apareceu. Eu não sei, vai acontecer em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Eu creio com você. E a Bíblia diz que se dois ligarem aqui, é ligado lá no céu. Amém, meu irmão?